Venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados. No programa de hoje, a gente coloca em pauta os riscos dessa atividade se a venda for liberada. Roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Viviane, jornalista especializada em varejo farmacêutico, e este é o Ed Farmácia, um programa semanal de entrevistas aqui no canal da Ascoferj. Aproveita que você já está aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados. Para falar sobre esse assunto, que é polêmico, para falar sobre os riscos sanitários que estão envolvidos nessa prática, nós convidamos o Cassiano Correr, que é farmacêutico, coordenador técnico, consultor técnico, da Abrafarma, para conversar com a gente sobre esse tema. Cassiano, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Obrigado, Viviane. Prazer estar aqui. Bom, parece que está sendo preparada uma medida provisória no governo, junto com o Ministério da Economia, para autorizar a venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados. E além dessa medida provisória, que está sendo preparada, que está sendo gestada aí meio que nos bastidores, já existem 3 projetos de lei tramitando no Congresso sobre esse assunto. Quer dizer, é um assunto que o setor alimentar, né, vem persistindo nisso já há um tempo, insistindo nisso. E, Cassiano, se continuar assim, qualquer hora vai conseguir. Eu queria começar essa conversa contigo sobre os riscos sanitários que existem nessa prática, né? Vender o medicamento isento de prescrição fora da farmácia. Perfeito. Esse assunto é super polêmico, né, Viviane? Porque, de um lado, você tem uma visão, digamos, econômica simples, que diz assim, olha, quanto mais lugares tiver medicamento disponível, melhor para a população, porque tem mais concorrência e os preços tendem a baixar. Então, por que não ter um medicamento no supermercado, já que é um medicamento que não precisa de receita médica, que a pessoa vai lá e pega direto e compra, qual seria o impeditivo? Esse é o argumento econômico. Do lado sanitário, a preocupação é, mas espera aí, se tirar os medicamentos, os MIPs, da farmácia, colocar no supermercado, será que isso vai facilitar o consumo de uma forma ruim? As pessoas vão cometer mais erros, elas vão pegar medicamentos que elas não precisam, elas vão tomar mais medicamentos do que precisariam, será que isso vai causar mais dano do que benefício econômico, né? Mais dano sanitário? Essa é uma discussão que não é nova, tem anos, né? E para ela a gente tem uma máxima que diz o seguinte, medicamento isento de receita não é isento de risco. E, de fato, nem todos os MIPs são iguais, né? Não dá para a gente falar, porque o medicamento é isento de receita médica, então ele é seguro, não tem perigo nenhum, não tem problema nenhum. Não, não é verdade, né? E a gente tem uma série de dados para mostrar isso, né, que não é verdade. Então, existe sim um aumento de risco. Você citou, né? Os MIPs não são iguais, os MIPs não são iguais, existem riscos diferentes para cada tipo de MIP. Eu estou te perguntando isso porque, assim, é muito comum, por exemplo, eu, como consumidora, já fiz isso várias vezes, entrar numa drogaria e ver um cestão com promoção de dipirona, por exemplo. Leve, enfim, a gente sabe que isso acontece, é uma prática comum. E aí eu vou e compro a dipirona, porque eu sei que, geralmente, às vezes eu vou precisar tomar um medicamento. Existem MIPs, quer dizer, existem diferenças de um MIP para outro? Um MIP pode ser mais perigoso à saúde do que outro, ou não, ou são todos iguais? Do ponto de vista sanitário, assim, esse exemplo que você citou do cestão de promoção, as pessoas que pensam a saúde, elas não gostam desse tipo de ação, nem nas farmácias. Quer dizer, uma ação deliberada que pode induzir consumo, não importa se ela está sendo feita na farmácia, ela pode também ser danosa para a pessoa. Então, é importante que a gente separe isso. A farmácia também pode ter práticas com MIPs que não são as melhores e o supermercado pode ter práticas ainda piores. Nenhum dos dois casos é bom. Agora, quando você olha os MIPs do ponto de vista técnico, do ponto de vista, digamos, farmacológico, MIPs é uma categoria grande, né, Viviane? Então, você tem um colírio que pode ser isento de receita médica, você pode ter uma pomada que pode ser isenta de receita, você pode ter um comprimido que você usa para dor de estômago ou que você usa para uma dor de cabeça. Você pode ter um Epocler, para citar uma marca assim, que é um produto que você usa ali para supostamente
prevenir problemas hepáticos. São medicamentos completamente diferentes entre si, e o que todos eles têm em comum é que são medicamentos tradicionais, que já têm muitos anos de registro, que têm uma incidência de efeitos colaterais relativamente baixa, e aí eles atendem a critérios de que você não precisaria ir ao médico com uma receita para usar. Mas o fato de ter esses critérios não faz com que eles sejam exemplos de risco, e entre os MIPs, para citar um exemplo, né, vamos pegar paracetamol, um dos MIPs mais comuns do mundo. Nossa, o que mais tem é estudo mostrando intoxicação por paracetamol em criança, em adultos, problemas hepáticos, morte por paracetamol. Então, é claro que é um MIP, tem lá uma certa segurança, mas pode matar. Enquanto isso, você pode ter outros MIPs, cá entre nós, de repente uma pomada que você usa para tratar uma micose, a chance de você ter um problema grave porque passou um creme na pele é muito menor. Então, realmente, o risco não é igual entre todos os MIPs. Isso é importante que as pessoas tenham em mente, né? Você deu um exemplo do paracetamol, eu vou aproveitar esse gancho para falar de uma pesquisa no estado de São Paulo, tá? Isso é uma pesquisa exclusiva do estado de São Paulo, que diz o seguinte, que cerca de 40% dos casos de intoxicação no estado são causados por medicamentos. E olha que interessante, gente. Entre os 10 princípios ativos, 2 são medicamentos isentos de prescrição. Eu fiz essa pesquisa, que é o paracetamol e a dipirona. Então, cerca de 40% dos casos de intoxicação são causados por medicamentos, e entre eles 2 são medicamentos isentos de prescrição, o paracetamol e a dipirona, que foi o que o Cassiano acabou de citar. Cassiano, qual é o papel da prescrição farmacêutica? Porque a prescrição farmacêutica ela foi liberada há um tempo atrás, mas me parece que essa prática não vingou, não pegou muito. A gente não vê o farmacêutico fazendo prescrição de MIP. Você acha que a prescrição farmacêutica faria diferença nesse caso? A gente tem que pensar o seguinte, prescrição farmacêutica, por definição, tem que ter uma receita, um papel. Né? O farmacêutico elaborar uma prescrição, redigir uma prescrição, assinar e entregar para o paciente. Quando a gente fala assim, a prescrição farmacêutica não vingou, na verdade, os farmacêuticos fazem prescrição todo dia, né? Há anos. O tempo todo no balcão, o farmacêutico está prescrevendo produtos para esses pacientes, só que ele não faz isso de um jeito formal, ele não bota isso no papel e não assina, por isso a gente fala, não é uma prescrição farmacêutica, ele está só fazendo uma recomendação. Então, talvez essa seja a explicação, Viviane. Como já é uma prática muito antiga, o farmacêutico fazer recomendação de MIPs no balcão de uma forma não registrada, é muito difícil mudar essa prática, isso já está enraizado na cultura da população e no trabalho do farmacêutico. Mas o fato é que o farmacêutico faz muita recomendação. A gente tem uma pesquisa que já tem alguns anos, feita na Abrafarma, em que a gente perguntava para os farmacêuticos quantas vezes por dia alguém abordava você no balcão e pedia para você indicar um produto. E a média nacional, mais de 4 mil farmacêuticos responderam essa pergunta, é de 10 vezes por dia. Então, todos os dias, 10 vezes por dia, cada farmacêutico de uma grande rede é abordado por um cliente que diz assim, você é farmacêutico? Sim. Olha, eu estou com um problema assim, o que você me indicaria? O que eu posso usar? Então, a população usa muito esse serviço e isso faz a diferença na segurança do uso, né? Se aquela pessoa tivesse que usar sozinha, se ela fosse no Google procurar a solução, ou se ela fosse para a gôndola, ou se ela tivesse numa prateleira de supermercado escolhendo o produto, ela não teria essa opção de poder pegar a opinião do farmacêutico, né, de ter esse serviço e, com isso, aumentar o bom uso desse produto, né? Eu não sei se você está acompanhando com a Anvisa essa questão da venda dos MIPs em supermercados, né? A farmácia é um setor altamente regulado. Você tem que ter autorização de funcionamento, você tem que ter licença sanitária, você precisa ter um monte de coisa, um monte de papel para poder funcionar como farmácia. Como fica isso na questão do supermercado? O supermercado seria isento de toda essa papelada, de toda essa regulação para vender medicamentos anti prescrição? Essa é a principal crítica do setor, né? O setor diz, ótimo, então vamos liberar os medicamentos no supermercado, mas e aí? E aí todas as exigências que a farmácia tem que cumprir para vender esse medicamento vão desaparecer? Ou a Anvisa vai exigir dos supermercados todas as mesmas exigências? É evidente que não tem viabilidade, né? Não tem como você ter
todas as exigências que a Anvisa faz sobre as farmácias, se ela fizer sobre os supermercados, em última análise, significa que o supermercado vai ter que ter um farmacêutico. E isso provavelmente não vai ser viável. Então, cria-se mesmo uma insegurança jurídica, né? Cria-se uma situação em que você vai ter 2 pesos e 2 medidas, né? A farmácia tem que cumprir um monte de exigências para poder operar aquele produto, e o supermercado não teria que cumprir todas essas mesmas exigências. Isso não é correto. A ABMIP, ela defende publicamente que o paciente, né, o consumidor, ele está muito bem informado sobre os medicamentos isentos de prescrição e para exercer o autocuidado, né? Eu, Viviane, como consumidora, tenho consciência dos riscos e tenho plenas condições de chegar, por exemplo, se for aprovado num supermercado e comprar um analgésico para dor de cabeça. Você concorda com essa afirmação da ABMIP de que nós estamos preparados para o autocuidado com o uso correto, responsável do medicamento isento de prescrição? Nós defendemos totalmente o autocuidado. Como princípio, a população tem direito ao autocuidado. Agora, é interessante que quando você olha, por exemplo, a própria ABMIP, ela tem um documento bem interessante que chama 5 regras de ouro do autocuidado. E uma das regras de ouro é pedir ajuda ao farmacêutico no caso de dúvidas. Porque ela já prevê uma situação em que, se eu me sinto seguro para poder fazer o uso da medicação, para pegar a medicação e ir embora para minha casa, ok, segue a instrução da bula, se o sintoma persistir, procure o médico. Agora, uma das regras de ouro é, no caso de qualquer dúvida, não faça, peça orientação do profissional de saúde, do farmacêutico, porque já está previsto que isso vai acontecer dentro da farmácia, né? Eu fiz uma outra pesquisa no Cinetox. O Cinetox acho que é assim que se pronuncia, não é, Cassiano? O Cinetox, isso mesmo. Que é o sistema do governo federal, do Ministério da Saúde, que acompanha as notificações de casos de intoxicações, não só com medicamentos, mas com outros produtos. E eu comparei o número de casos de 2007 para 2017. Em 2007, houve um pouco mais que 34 mil casos de pessoas intoxicadas com medicamentos. Em 2017, esse número caiu para 20 mil casos. No entanto, existe um pop-up, quando a gente entra no site do Cinetox, tem um pop-up dizendo o seguinte, que a queda no número de intoxicações por medicamentos não retrata a realidade, porque já há alguns anos os centros de assistência toxicológica deixaram de fornecer dados para o Cinetox, ou seja, esses números podem ser muito maiores do que 20 mil. Eu queria te perguntar se você sabe por que o Brasil, o Ministério da Saúde, não anda acompanhando com tanta seriedade os casos de intoxicação, por que esses centros deixaram de fornecer esses dados. Isso é importantíssimo, é relevante para retratar a realidade. São dados que não refletem o que realmente acontece, né? Não, infelizmente, eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Adoraria saber também, mas infelizmente parece ser uma ocorrência, parece ser recorrente assim o fato de que algumas monitorizações de dados e a seriedade com que as informações têm sido tratadas nos últimos anos houve um declínio, né, por parte do governo de modo geral. Infelizmente é uma situação com a qual a gente está lidando. Agora, se me permite pegar um gancho disso que você está dizendo, a gente olha bastante para as intoxicações, porque é um dado que, até pouco tempo, né, era um dado acessível e confiável, mas, sinceramente, eu não acho que intoxicações sejam o maior problema com os MIPs, para ser sincero. Eu acho que as intoxicações, elas têm mais impacto, mas é a ponta do iceberg. Intoxicação é um pedacinho do que acontece só. E até uma boa parte das intoxicações por medicamentos acontecem ou por acidente em crianças, ou por tentativas de suicídio, o que a gente não pode atribuir aí a uma culpa do MIP, digamos assim, ou do mau uso. Mas o maior problema que eu vejo, que a intoxicação é a ponta do iceberg, é porque existem muitas outras situações na qual o mau uso de um MIP pode causar dano. Eu vou citar uma que, assim, não passa muito pela nossa cabeça. Quando você tem, por exemplo, um paciente crônico, tomando uma medicação para uma doença crônica, hipertensão, diabetes, e aí imagine que essa doença crônica começa, por mau controle, por má adesão ao tratamento, ela começa a produzir algum tipo de complicação. Essa complicação pode produzir sintomas de qualquer tipo, seja mal-estar, dor de cabeça, algum tipo de sintoma.
muitas pessoas acabam se automedicando para tratar isso. Quando o MIP, então, mascara sintomas mais graves, doenças mais graves. Isso pode parecer bobo, mas, por exemplo, se você pegar estatísticas de problemas renais, por exemplo, pessoas que começam a desenvolver problemas renais de uma forma silenciosa e você vai pegar a história dessas pessoas, uma boa parcela delas tinha uma história de abuso crônico de anti-inflamatórios, por exemplo, que podem ser MIPs, inclusive. Vários deles são MIPs. Então, você tem consequências graves do mau uso de MIPs que podem acontecer, que às vezes não são uma intoxicação aguda que eu vou para o hospital. Às vezes são problemas que se arrastam e que nunca vão ser descobertos se essa pessoa não tiver acesso a um profissional de saúde, se ela não tiver algum tipo de recurso de segurança para alguém detectar que isso está acontecendo. Então, como a gente pode dizer, se o buraco é mais embaixo, quando se trata de avaliar consequências sanitárias e econômicas do mau uso de medicamentos, a intoxicação é só o comecinho. Isso que você está falando me faz lembrar até de um artigo que eu fiz recentemente sobre o acompanhamento farmacêutico, porque geralmente as pessoas hoje no Brasil, principalmente as mais carentes, as que têm dificuldade de acesso, elas vão ao médico quando elas já estão muito doentes, quando elas já estão realmente com todos os sintomas. Daí elas vão ao médico e aí elas demoram muito para voltar, às vezes demoram 3, 4, 5 meses para fazer um retorno. Quanta coisa pode acontecer do momento em que elas começam a tomar esse medicamento até o momento de voltar ao médico. Por que eu estou falando isso? Porque isso reforça como é importante o acompanhamento do farmacêutico na farmácia, semanal ou quinzenal, para verificar as reações adversas, como você falou. É disso que você está falando, não é, Cassiano? Exato. É como se fosse um contínuo, Viviane. Assim, quando a gente tem um problema de saúde, você pode fazer várias coisas diferentes para cuidar da tua saúde. Tem situações que são tão brandas que você não precisa de ajuda de ninguém. Uma situação de autocuidado puro. Tem situações um pouquinho mais complexas em que você pode fazer um autocuidado, mas já tem que ser um autocuidado assistido. Porque talvez sozinho você acabe se atrapalhando, você precisa de alguma ajuda. Se for um pouco mais grave, talvez você precise de uma formalização de um diagnóstico e de um tratamento que vai ter uma medicação provavelmente mais, não vou dizer de maior risco, mas uma medicação que vai ter tarja, medicamento com tarja vermelha. E algumas situações ainda mais graves, vamos dizer assim, talvez você precise de medicações que o risco é ainda maior, e aí a gente chega em medicações de tarja preta. Então, quando você vê a própria regulamentação dos medicamentos, tem uma lógica de risco sanitário por trás. Quer dizer, para que aquele produto existe, qual é o grau de autonomia que um paciente pode ter no uso daquele produto, e aí eu tenho um contínuo, sabe, que vai do autocuidado total até uma dependência total que o paciente precisa estar internado para poder fazer um tratamento, sabe? E então não dá para tratar isso como preto e branco, sabe? É seguro esse medicamento ou não é seguro? Não, existe um contínuo e aí existem situações em que o paciente vai precisar de mais ou mais ajuda. O que a gente tem que subir o nível da discussão no Brasil é um pouco nesse sentido, eu acredito. Que é por isso que eu falo, não vamos olhar os MIPs todos como uma coisa só. Nossa, a gente tem uma lista enorme de produtos ali com diferenças entre eles. Se é para discutir medicamento no supermercado, a discussão real é qual é o risco sanitário que a gente tem dentro dos MIPs, faz sentido todos os medicamentos que são MIPs hoje serem MIPs, será que faz sentido subdividir os MIPs em categorias, alguns que realmente são tão seguros que não teria problema estar no supermercado, enquanto outros absolutamente não podem estar no supermercado, e aí você tem os tarjados, os medicamentos controlados que absolutamente só podem estar na farmácia. Quer dizer, pensar isso de uma forma um pouco mais racional, baseada em risco sanitário, fazer isso nos aproximaria de outros países e tornaria a discussão mais alto nível do que a gente está vendo hoje, sabe? Porque, na verdade, não é assim que acontece, né? Os MIPs são MIPs, estão todos no mesmo balaio. Outros países resolveram isso de formas diferentes. A gente tem vários modelos coexistindo no mundo. Quando alguém chega e diz assim, não, porque na maioria dos países os medicamentos isentos de receita estão no supermercado. Não, isso não é verdade. Você tem países diferentes que encontram soluções diferentes com base na sua cultura, na sua situação econômica, de escolaridade, no modelo que quer adotar. Então, claro que você vai encontrar países mais liberais, como pode ser os Estados Unidos, em que
uma série de medicamentos estão nos supermercados de uma forma bem livre, e você vai encontrar países completamente fechados, em que não só o medicamento não está no supermercado, mas a farmácia nem pode ser de iniciativa privada e é de propriedade do governo, por exemplo. E esses dois países aqui podem ser ricos, podem ser desenvolvidos, né? Não, é uma falácia você dizer que ter medicamentos no supermercado é um sinônimo de desenvolvimento econômico. Não necessariamente. Isso é um argumento purista econômico, do ponto de vista, né, do assunto. Agora, existem realmente países, vou citar aqui a Austrália, e a Inglaterra também nesse sentido. Eles subdividem. Então, existem sublistas dentro dos MIPs. Você tem alguns MIPs que são mais seguros, que é uma lista pequena, e que esses você pode ter à venda, por exemplo, numa gôndola de autosserviço, que pode estar dentro da farmácia, que pode estar dentro de um outro estabelecimento comercial também. E você tem uma outra categoria de MIPs, que eles vão dar o nome como Pharmacy Only, ou Pharmacist Only, que é medicamentos que não precisam da receita médica, mas que eu preciso falar com o farmacêutico antes. Não posso pegar direto numa gôndola. E há outros produtos que o farmacêutico vai precisar de uma receita médica para poder dispensar, porque sem receita não poderia ser vendido. Faz mais sentido, tem mérito esse modelo, e talvez, se a discussão no Brasil evoluir para um sentido mais sanitário, talvez um modelo assim faça mais sentido discutir do que um modelo do tipo, vamos colocar todos os MIPs na gôndola do supermercado como se isso só trouxesse benefícios e não tivesse nenhum risco envolvido, o que é mentira, né? Cassiano, você acompanha de perto isso. A Anvisa se manifesta sobre esse tema? Olha, eu participei, 2 anos atrás, eu participei de uma audiência pública no Congresso, em que havia um representante da Anvisa, e a Anvisa ela tem uma posição simples, a meu ver, não houve depois disso nenhuma manifestação escrita, mas naquela época a manifestação da Anvisa foi, olha, se o governo, se o Congresso, se houver uma lei entendendo que medicamentos podem estar nos supermercados, o que vai caber à Anvisa é definir quais são os critérios sanitários que o supermercado deveria cumprir para poder comercializar esse tipo de produto sem aumento de risco sanitário para a população. Então, a Anvisa ela tem uma lógica do tipo, ok, se vocês decidirem ir por esse caminho, nós vamos dizer as regras do que tem que ser cumprido, e talvez o supermercado não possa cumprir essas regras. É mais ou menos assim. Eu acabei de lembrar que uma vez eu fiz uma entrevista por e-mail com a Anvisa e eles me responderam algo nessa linha, me disseram assim, Viviane, primeiro o mercado faz, depois a gente regula. É mais ou menos nesse sentido. Cassiano, o ministro da Economia participou de um evento nesses últimos dias do setor de supermercados, apoiando a venda dos MIPs em supermercados. Inclusive, eu falei no início do programa que está sendo preparada uma medida provisória com o apoio do Ministério da Economia. Você acha que esse tipo de assunto deveria estar sendo discutido e preparado pelo Ministério da Economia? Não deveria ser do Ministério da Saúde? Seria o ideal. Eu acho que seria o ideal. Quando vai para o Ministério da Economia, a discussão toma um viés, que é o viés de redução de preço, competitividade, aumento nas vendas desse produto, consequentemente, aumento de arrecadação de impostos relacionados, e se torna também um assunto que acaba tendo uma prevalência de lobby econômico sobre interesse sanitário, né? Invariavelmente. Agora, Viviane, também talvez seja precoce julgar, porque pode ser que saia uma medida provisória, e agora eu falo aqui sem só um palpite, mas pode ser uma medida provisória que diga permitimos que a Anvisa regulamente a venda de medicamentos nos supermercados. Pode ser que seja uma medida que não autoriza automaticamente, o que seria atropelar o processo da Anvisa, mas pode ser uma medida que dê poder à Anvisa para que ela defina os critérios. E aí sai da esfera legislativa, sai da esfera do governo, que é uma medida provisória com força de lei, sai dessa esfera e vai para uma esfera 100% sanitária, porque a Anvisa teria que escrever uma RDC que regulamentasse como fazer isso. E se isso acontecer, a gente sabe que vem na sequência, consultas públicas, audiências, muita discussão. Então, mesmo que saia uma medida provisória, palpite meu, mas eu acho muito improvável que saia uma coisa do, amanhã pode ter medicamento no supermercado. Se acontecer isso, seria, a meu ver, como profissional de saúde,
seria uma completa falta de credibilidade e de consequência, né? Seria um ato completamente inconsequente fazer desse jeito. E a Anvisa, a gente sabe, não dá para fazer nada da noite para o dia. Eu vou colocar até um link aqui em cima de uma entrevista que eu fiz com o Cassiano há um tempinho sobre a revisão que a Anvisa está fazendo na RDC 44, que é a RDC dos serviços farmacêuticos. Eu até entrei em contato com a Anvisa há poucos dias, ela disse que não tem previsão de quando vai publicar essa nova RDC, mas a entrevista que eu fiz com o Cassiano está muito bacana. Acesse o link aqui em cima para assistir. Cassiano, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no programa. Eu que agradeço, Viviane, sempre um prazer. Parabéns pelo programa. Obrigada. Obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Antes de ir embora, deixe o seu like, compartilhe a entrevista do Cassiano com todo mundo que você conhece. Esse tema é super relevante e a gente tem que divulgar o máximo que a gente conseguir. Obrigada, eu te vejo na próxima terça. Tchau, tchau. Raindrops fall